Fala, galera! Muito boa noite. Tivemos aí um atrasozinho rapidinho para poder mandar essa live pro ar, mas estamos aqui. Finalmente, amigo. Hoje é dia da gente glorificar de pé, porque finalmente saiu a primeira vitória do Botafogo em clássico. Um jogo eletrizante do início ao fim. Acompanha aqui com a gente, porque a gente tem bastante coisa para falar, amigo. A gente vai elogiar, a gente vai criticar. E eu quero pedir a você, que sempre nos acompanha aqui pelo chat, se o som está saindo direitinho, se você puder dar aquele comentário aqui no nosso chat. Comenta aí, o som está saindo direito? João Paulo Tovar, grande amigo do Espírito Santo. Douglas Oliveira, Thiago Silva, boa noite. Márcio Nato, galera, o som tá legal aí? Tá saindo. Beleza, Paulo? Paulo, muito obrigado, hein? Grande abraço para você. Valeu, Luiz. Obrigadão. Galera, é seguinte, peço desculpas a vocês se tiver algum problema em relação à minha voz, porque durante o dia, com a garganta inflamada aqui, hoje muito complicado, mas vamos falar a respeito do que foi esse jogo, amigo, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Pintou o campeão? O Botafogo tá na final, amigo. Finalmente o Botafogo, pelo menos a pensar pelo resultado, hoje o resultado excelente pro Botafogo. Vamos valorizar isso, mas também vamos criticar algumas coisas que precisam ser criticadas. Galera, eu confesso a vocês o seguinte, eu estava muito preocupado em relação a esse jogo, muito pelo que aconteceu no jogo passado, né? E por conta dos desfalques que o Botafogo está passando, o caso do João Paulo, né? O caso do Chiesa, que não começou jogando. E aí, além disso, né, a gente tem que destacar de que o Botafogo apresentou na partida passada um sistema defensivo muito ruim, principalmente pelo lado em que jogava o Marcinho e o Marcelo, né? Muitas críticas em cima desses jogadores. E aí, eu chamo vocês para o seguinte comentário. Vê se vocês concordam comigo. O que faz o Joel Carli fora desse time do Botafogo? Você acredita, meu amigo? O Joel Carli tem vaga nesse time, tem que voltar, e eu vou dizer exatamente por quê, você já sabe. Esse jogo, a princípio, ele começou muito movimentado, né, em vista do que foi o primeiro tempo do jogo passado, jogo com muita movimentação, e aí eu destaquei os seguintes lances. O Botafogo, do início do jogo até os 15 minutos do primeiro tempo, o Botafogo teve uma vantagem, jogou no campo do Vasco, e através de uma jogada, uma bela jogada ensaiada em cima de um escanteio, o Léo Valência deu um corte, deu um cruzamento para a área, achou o Brenner sozinho, o Botafogo abriu o placar. Dava toda a impressão de que o jogo seria diferente, que o Botafogo ia ter vantagem em cima do Vasco, mas... E aí o que aconteceu? Dois lances foram primordiais para algumas críticas que a gente gostaria de fazer aqui. Aos 17 minutos, um lance de bola na área, que foi toda a temática do jogo, um sofrimento por parte da defesa do Botafogo. Uma bola do Riascos, ela bate ela bate no travessão, quica em cima da linha, não entrou. E no lance seguinte, o Vasco acaba empatando o jogo. Aquele momento, o que eu gostaria de destacar a respeito disso? Depois desse empate do Vasco, o Vasco pressiona o Botafogo no seu campo defensivo, força o Botafogo a dar chute. O Botafogo não é um time de dar chutão, forçou o Botafogo a dar chutão e começou a alçar muita bola na área do Botafogo. E aí, amigo, foi um Deus nos acuda. O sistema defensivo do Botafogo péssimo novamente, toda a bola na área, vários escanteios por baixo da gama. O Botafogo sofria nesse lance. Primeiro gol do Vasco, o zagueiro, numa falha clara de marcação, o zagueiro sai da marcação sozinho, cabeceia até um pouco distante, cabeceia para o gol, né? E alguns minutos depois, o Vasco chega ao segundo gol, novamente bola na área, o Riascos, que nem alto ele é, né? Mas o Riascos, numa falha de posicionamento da nossa zaga, o Riascos acaba virando o placar para o Vasco. E aí, amigo, a gente começava a ver um fantasma que seria exatamente o que acontecia do jogo passado.
O Botafogo com um sistema defensivo falhando muito em relação à marcação. O lado do Marcinho, o Marcinho, amigo, é complicado, mas vou falar do Marcinho. O lado ali do Marcinho, mas de uma forma geral, umas falhas ligadas a posicionamento. Não foi só restrito ao Marcelo, o Rabelo também estava falhando no início. O Rabelo, que foi o grande personagem do jogo, né? O Rabelo, em determinado momento, né, começa a conviver com algumas vaias por parte da torcida. E aí, embora a gente tenha um resultado que no final foi favorável ao Botafogo, eu acredito o seguinte, meu amigo, e eu acho que você vai concordar comigo. Você que está no nosso chat, ó, José Marcílio, vamos na raça, Moacir Pinheiro, será que o Chiesa joga a final? Matheus Fernandes, ó, do Tocantins. Eu vou chamar você para o seguinte raciocínio, amigo. Só um minutinho que eu vou beber uma água aqui. Quando o Vasco vira o jogo, né, o Botafogo começa a conviver com aquele mesmo problema defensivo que tem acontecido nos últimos jogos. E aí eu chamo você para o seguinte raciocínio. O Carly tem que voltar para o time. Não adianta. O Carly não pode perder vaga para esses jogadores que estão lá atualmente. O Marcelo e o Igor Rabelo não podem ficar sendo titulares com o Carly no banco. Não tem como o Carly ficar nesse banco. E todo mundo está criticando isso. O Alberto Valentim já está sendo teimoso em relação ao João Carly. Já está sendo teimoso em relação ao Marcinho. E vou subir o tom em relação ao Marcinho pelo seguinte... Qual a função do Luiz Ricardo no elenco do Botafogo? Qual a função do Luiz Ricardo nesse elenco? É simplesmente ficar no banco? Porque com o Marcinho não adianta. O Marcinho, jogo após jogo, está jogando mal. Falha muito. Qual o erro em testar o Luiz Ricardo? Porque se o Luiz Ricardo não joga bola, beleza. Mas testa o Luiz Ricardo. É muita teimosia por parte do Alberto Valentim manter um esquema, e eu critico ele ter mantido esses jogadores no sistema defensivo, porque no jogo passado o Botafogo tomou vários gols do Vasco, e ele foi teimoso em ter mantido Marcinho no time, em ter mantido Marcelo no time, e não ter promovido a volta do João Carly, que tem que voltar para a final. O João Carly tem que voltar para o time do Botafogo. O Vasco, quando ganhava do Botafogo de 2-1, o Vasco tinha ampla vantagem sobre o campo do Botafogo, marcando a linha de bola do Botafogo, marcando o Botafogo do campo defensivo do Botafogo, forçando o time do Botafogo a dar chutão. A defesa do Botafogo errando passe adoidado, e isso não tem acontecido agora. Isso tem acontecido jogo após jogo. Então, assim, o Botafogo paga por um sistema defensivo que vem falhando, embora nós tivemos um resultado favorável. O sistema defensivo do Botafogo não é de hoje, tem falhado. E eu vou subir o tom em relação ao Marcinho, principalmente. Qual a função do Luiz Ricardo nesse time? O Luiz Ricardo não entra? Porque pior do que o Arnaldo ele não é. O Marcinho está jogando mal jogo após jogo. E o Luiz Ricardo simplesmente não é testado. Vou voltar aqui para o chat. Léo Valência vai sair, o Rubem Lenz aqui está dizendo que o Carly é lento, o José Marcílio dizendo que o Marcos Vinícius não jogou. Mas beleza, vamos passar agora para o meio campo. Ele começou com o Luiz Fernando, que nas pontas o time do Botafogo até se movimentou muito. No primeiro tempo, o Marcos Vinícius não jogou bola muito bem, o Marcos Vinícius foi mal, para falar a verdade, no primeiro tempo. E o criticado Igor Rabelo, pelos dois lances que aconteceu, sendo que foram lances de marcação do sistema defensivo, o Igor Rabelo me joga uma bola lá do sistema defensivo para o Luiz Fernando no ataque. E aí é o empate do Botafogo. Ele até, segundo a transmissão da Globo, ele até reclama, né, vai em direção à torcida para reclamar, o Alberto Valentim já contém o jogador, e o criticado Igor Rabelo lança uma bola pro Luiz Fernando que empata o jogo. E aí, a gente termina o primeiro tempo em 2-2, né? E com bastante preocupação em relação ao sistema defensivo, principalmente porque fisicamente o Botafogo cansa no segundo tempo.
né? O Botafogo volta para o segundo tempo e esse segundo tempo especificamente voltou com os times se respeitando mais ou menos. Tanto o Vasco quanto o Botafogo já estavam um pouco mais burocráticos. O Vasco com a maior posse de bola em cima do Botafogo, mas o Botafogo começa lá para os 15 minutos do segundo tempo a dar um certo sinal de cansaço. E aí você vê personagens como Riascos, né, deitar e enrolar em cima da zaga do Botafogo, e o Botafogo tenta, a partir dos 20 minutos, dar uma cartada, que são as substituições. A saída do Valência, né, que já estava mal também no jogo, e a saída do Marcos Vinícius, que foi mal o jogo todo. E o Botafogo, obviamente, parte para cima. O Botafogo tem os méritos de partir para cima, méritos pelo resultado. O Botafogo tinha que fazer isso mesmo, mas a gente entende que algumas coisas precisam ser melhoradas e valeu pelo resultado. O meio-campo do Botafogo melhorou em relação à última partida. Alberto Valentim teve os méritos, porém peca pelo sistema defensivo. E a gente torce para que isso melhore jogo após jogo, principalmente no que vai vir no Campeonato Brasileiro, porque serão jogos muito difíceis e o Botafogo não pode cometer essas falhas defensivas que tem cometido ao longo desse Campeonato Carioca, principalmente nessa Taça Rio. Reidner Mouzinho, o Luiz Ricardo é um chupa-sangue. Denilson de Matos, esquece Luiz Ricardo. Felipe Ribeiro, Luiz Ricardo, se o Luiz Ricardo é lateral, eu sou o Batman. E aí, a gente pega então especificamente o nosso meio-campo, entende o seguinte: o Alberto Valentim olha para o banco de reservas e ele não encontra aquelas opções que ele teria para fazer o jogo melhorar, que seriam o Renatinho, que não volta, o Renatinho simplesmente sumiu, não volta da lesão, o Leandro Carvalho simplesmente sumiu, e aí ele vai para o tudo ou nada, bota o Pachu, né, e o Rodrigo Pimpão. E aí, amigo, Pachu e Rodrigo Pimpão como soluções, o Botafogo precisa arrancar o resultado como foi hoje. E o Botafogo arrancou esse resultado com todos os méritos, conseguiu esse resultado, principalmente porque o meio de campo melhorou, mas o Alberto Valentim precisa de peças para ele trabalhar, principalmente no segundo tempo. O Botafogo fisicamente precisa melhorar. A gente vê, por exemplo, o Moisés, que chegou e fisicamente dá de 10-0 nos jogadores do Botafogo. Os jogadores do Botafogo muito mal fisicamente. E o Vasco, né, o Botafogo prensou o Vasco na área dele. Ao longo dos 35 para frente, o Botafogo foi com tudo ou nada na área. E o criticado Igor Rabelo consegue a virada. O Botafogo, com todos os méritos, acaba virando o jogo. Né? Um jogo eletrizante do início ao fim. E com o Botafogo, ao final do jogo, conseguindo o resultado, mas precisa de peças para que o nosso técnico possa trabalhar. Ele precisa rever a questão do nosso sistema defensivo. Se for o caso, ele pensar na questão de mudar o nosso sistema tático, né, o nosso sistema defensivo principalmente, e os jogadores que estão lesionados voltarem, mas fazendo um apelo de que o Joel Carli não pode ficar no banco de reservas. Né? A galera aqui no chat está criticando em relação à marcação também pelos volantes. Eu acho, inclusive, que o Botafogo tem que ir para o mercado, principalmente com a saída do João Paulo. O Marcelo Volante, que chegou, ele mostra ser muito aquém do que se espera para cobrir aquela função. E o Botafogo já foi ao mercado, né? Deu essa notícia durante a semana de que o Botafogo tinha o possível interesse do Marquinhos Gabriel do Corinthians. Saiu a informação de que isso não foi confirmado, mas deu a informação de que por conta da violência do Rio de Janeiro ele não quis. Parece que teve uma possível desistência, o jogador não quis vir para o Botafogo. E hoje saiu o primeiro, né, uma outra especulação que seria um possível interesse do Botafogo em questão do Camilo, que está lá no Internacional e não está jogando.
mas o Botafogo precisa mesmo melhorar essa questão do sistema defensivo e precisa que os jogadores entrem no segundo tempo e os jogadores deem conta do recado, principalmente na questão do meio-campo, né? É o meio-campo e o sistema defensivo que ainda precisam ser trabalhados pelo Alberto Valentim, e é claro, ele precisa de um elenco para poder trabalhar principalmente no Campeonato Brasileiro, que ele vai encontrar jogos mais difíceis e o Botafogo ainda precisa melhorar muito, mas eu confio totalmente que o Botafogo vá para essa final, e se o Botafogo fizer exatamente como ele fez ao final desse jogo, o Botafogo tem todas as condições de levar essa Taça Rio e melhorando o desempenho jogo após jogo. A gente critica em relação ao que a gente vê que não está certo, mas a gente torce também para que o Botafogo possa, jogo após jogo, melhorar e conquistar a torcida. É óbvio que com a entrada do Aguirre, né, o Aguirre entrando em forma, eu tenho certeza de que o Botafogo também vai melhorar essa questão do meio-campo. Porém, vamos lá, a gente vai aguardar, vamos ver o que vai ser daqui para frente, vamos torcer para que o Botafogo vença essa final da Taça Rio, o time tem condições e vamos torcer para que os jogadores melhorem. Léo Valência, nessa nova posição, ele pelas pontas possa atuar melhor, o Alberto Valentim precisa dele, e o sistema defensivo faça o possível para não falhar, mas por favor, tragam de volta o Joel Carli para o time do Botafogo. Galera, vou estar encerrando aqui a live, quero agradecer a vocês pela presença aqui, acompanhe a nossa programação, curta a nossa página aqui no Facebook, se inscreva também no nosso canal no YouTube, ativando as notificações, acompanhe porque todos os dias tem conteúdo novo e esteja sempre com a gente, tá? Domingo vamos torcer, vamos ver com quem vai ser, amanhã vai sair o nosso adversário e vamos ver, né? Tomara que seja contra o Flamengo para que a gente possa devolver aí esses resultados e possamos ser campeão justamente em cima deles. Um grande abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus e que nós conseguimos vencer essa Taça Rio, porque nós merecemos, amigo. Principalmente a torcida do Botafogo, tão maltratada, e que esse ano já teve problema, já teve do que reclamar. Vamos fazer com que dessa vez seja diferente. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa noite.